Agora sim, corrigir o pequeno erro que a gente tinha aqui. Então, o esforço cortante agora, em A, a gente tem as duas seções auxiliares, antes e depois. Em A antes, a gente já determinou, que é a minha carga de 2, mais a perturbação que houve neste intervalo, que foi justamente a minha carga distribuída, tá? E então eu vou transformar essa carga distribuída numa carga concentrada, 6, que é o valor da carga distribuída, vezes o comprimento do vão onde ela está atuando, que é 2 metros. 6 vezes 2, 12. Então eu aplico essa carga equivalente da carga distribuída no meio desse vão que foi considerado. Então eu vou pegar o esforço cortante anterior, que era menos 2, e vou adicionar esta minha carga distribuída desse intervalo, menos 6 vezes 2, ou seja, menos 2 menos 12, que vai dar menos 14. Isso numa seção imediatamente antes de A. Numa seção depois de A, aí eu vou analisar da seguinte forma: vou pegar o esforço cortante na seção anterior, menos 14, e vou ver o que houve de perturbação entre essas duas seções. Que aí, se houve alguma perturbação, essa perturbação tem que ser considerada. E a perturbação que houve é de uma carga concentrada, que é uma carga de reação em A, de 40,5. E ela, 40,5 kN, e ela está para cima, logo é positiva. Então, menos 14 mais 40,5 vai me dar o esforço cortante na seção imediatamente depois de A, de 26,5 kN. Saindo da seção A, vou caminhando novamente para outra extremidade da minha viga até chegar em D. Então, chego em D e percebo que existe uma carga concentrada em D. Carga vertical concentrada em D me provoca esforço cortante. Então, vou ter que criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. E assim é feito. Na antes, como é que eu determino o esforço? Vejo o que aconteceu anteriormente na seção passada, que era 26,5 nessa seção aqui, e vou adicionar a este valor desse esforço cortante dessa seção a perturbação que houve nesse trecho de 4 metros, que também é de uma carga distribuída. Então vou fazer o seguinte: a minha carga distribuída nesse trecho de 6, vou multiplicar pelo comprimento, 4, 6 vezes 4 dá 24, e representando para baixo, porque a carga distribuída está para baixo. Então eu tenho a seção anterior, 26,5, menos 6 vezes 4. Aí cheguei na minha seção com um esforço cortante de 2,5. Aqui vale salientar, chamar a atenção, que na determinação desse esforço e dos demais, do momento quando você for fazer, quando tiver essa carga distribuída, muitas vezes o aluno se equivoca porque ele pega a minha carga distribuída antes de começar nenhum cálculo, tá? Ele pega a carga distribuída total de onde ela está atuando. Nesse caso aqui, os dois trechos que ela está atuando é no trecho CA e no trecho AD. Por coincidência é o mesmo valor. Aí então o que o aluno faz? Ele pega esse trecho todo de 6 metros e multiplica por 6 pelo valor da carga. 6 vezes 6, 36. Então ele já diz que essa minha carga distribuída tem uma representante de 36 kN. E coloca isso aonde? No meio desse vão de 6 metros. Ou seja, ele vai colocar depois da seção A. Então nesse trecho, se ele fizer isso, no trecho que ele está analisando o esforço cortante entre C e A, esta carga distribuída desse pequeno trecho não vai aparecer. Por quê? Porque ele já pegou a carga toda e jogou lá na frente. Então tem que ter cuidado. Teve carga distribuída, você só pega o equivalente para determinar o esforço cortante, o equivalente de uma carga concentrada, para determinar o esforço cortante naquele trecho que você está analisando, tá? Se por acaso no trecho CA eu tivesse 8 kN por metro na carga distribuída e no trecho AD tivesse uma carga distribuída de 5 kN por metro, aí ele não ia confundir o aluno.
Ele ia fazer trecho por trecho. Aí iria dar certo. Mas quando pega assim o mesmo valor que ultrapassa várias seções transversais, aí você não pode ter um equivalente não, pelo amor de Deus. Faça trecho a trecho, que você não vai errar. Lembrando que essa equivalente total a gente só usa ela para as nossas reações. Ele só vai valer lá nas reações. Você só não vai errar lá nas reações. Depois, vá analisando trecho a trecho. Não caia nesse erro, não cometa nesse erro. Lembre-se disso. Voltando, próxima sessão, sessão D, vou criar duas sessões, uma antes e uma depois. Sessão D antes. Olha o que tinha na sessão anterior. Era quanto? 2.5. Está aqui, ó, 2.5. Vou analisar o que teve de perturbação de carga nesse trecho. Saí de A, desculpe, e fui... Errei de novo. Saio de D... Eu estou na D antes? Sim, 2,5. Foi, tá certo. Desculpa, eu me confundi. Eu fiz o CD antes, a gente já viu como fazer, e agora eu vou para o CD depois. Saí do CD antes, que era quanto? 2,5. CD depois. Vou ver entre essas duas sessões o que tem de perturbação de carga. Só uma carga concentrada para baixo. De quanto? De 8 kN. Então o que tinha antes? 2,5 menos essa de 8. 8 kN. 2,5 menos 8 menos 5,5 kN. Tá? Não esquecer, apesar de estar aqui em cima, chamando a atenção, que a unidade do esforço cortante é quilonewton. A unidade de esforço normal, quilonewton. Unidade de momento fletor, quilonewton-metro. Determinei meu esforço cortante na seção D, antes e depois. Vou sair de D e vou caminhar até a próxima seção chave, em E. Aí eu não fiz mais esse desenhozinho aqui para nos orientar. Por quê? Para não ficar cansativo e porque a gente já entendeu, a gente já sabe como fazer, já estamos fera. Então é só continuar. Saí, aí vou fazer agora análise diretamente na minha viga. Estou tão fera que eu não preciso mais desses desenhos besta aqui para me confundir não. Eu não preciso mais desse bebeabá para a gente aprender alguma coisa. Eu já vou direto agora na minha viga. Porque eu agora criei raça e já sei fazer. Saí de D, fui para E. Tem carga vertical. Faço o quê? Uma antes e uma depois. Antes, analiso o esforço cortante que eu tinha na seção anterior, menos 5,5. Vejo o que houve de perturbação entre o D depois e o E antes. Não houve nada. Perturbação de carga nenhuma. Então, é o mesmo esforço cortante que eu tinha antes. Continua menos 5,5. Vou agora para uma seção em E depois. Como é que eu determino o esforço cortante em E depois? Olha a seção anterior, valor dela, menos 5,5. E adiciono o que houve de perturbação entre essas duas seçõezinhas assim. Na verdade, elas estão tão coladas que a distância entre elas é cabelo de sapo sobre 2. Mas a gente está distanciando para facilitar o entendimento. Então, saí de E antes para E depois. Houve uma perturbação, uma carga vertical de 4,5. Está aqui, ó, 4,5. Negativo por quê? Porque eu estou olhando para a esquerda e essa carga para baixo à esquerda ela é negativa. Menos 5,5 menos 4,5 menos 10. Determinei o esforço cortante em E depois. Saio tranquilamente, caminhando sobre a minha viga até chegar na próxima seção chave, que é quem? B. B de bola, tá? Lá na extremidade da viga. E coincidentemente em B, na seção B, também tem uma carga concentrada. Faço o quê? Antes e depois. Essa ladainha antes e depois, ela vai se perdurar para o resto da sua vida. Então crie amor por isso, porque é importante e você não esquece. O antes de B, olha o que tem na seção anterior. Seção anterior é VED, menos 10. Então beleza, já vou colocar aqui o menos 10. E vejo o que houve de perturbação entre esta seção anterior e a seção que eu estou. Houve o quê? Nada de nada. Então vai quanto o esforço cortante em B antes? Menos 10. Porque é o mesmo que tem anteriormente. Não houve perturbação nenhuma. Está valendo a mesma coisa. E vou para B depois. Aí B depois,
cai no espaço. Caiu no espaço, sair do meu elemento estrutural, não existe nada, não existe esforço ali. Então é zero, tem que dar zero. Mas vou fazer análise para poder dizer, eita, fechou. Os meus cálculos fecharam, meus cálculos deram certo. Fechou com zero. Isso quer dizer, olha, tudo ok. Então vamos lá. Olho o anterior, menos 10, e vejo que houve de perturbação entre a seçãozinha antes e a seçãozinha depois, que é uma carga para cima, como eu estou olhando para a esquerda, ela para cima é positiva. Menos 10 mais 10, zero. Fechou. A gente já tinha falado que no esforço cortante, no esforço normal, os diagramas, no traçado dos diagramas, eu sempre vou começar com zero, e terminar com zero lá na outra ponta. Porque o meu diagrama não pode ficar aberto, dando por espaço, como se aquele esforço continuasse no espaço, fora do meu elemento. Isso não existe. Por isso que diz, começa com zero, termina com zero, esforço cortante. Qualquer esforço, tá? Nas extremidades da minha viga. Determinando esses esforços, eu vou agora traçar o meu incrível, como diz o professor Spot, meu incrível diagrama de esforço cortante. Vou fazer como? Vou pegar a minha viga e representá-la através de um eixo longitudinal. Está aqui, olha o eixozinho longitudinal, representando a minha viga. As minhas seções chaves, eu faço o quê? Eu traço linhas perpendiculares em relação a esse meu eixo longitudinal, exatamente onde tem o quê? As minhas seções chaves. Tá? Aqui o nosso diagrama já está traçado, mas você imagine você traçando esse diagrama desde o início. Embaixo da minha viga, embaixo, desenho um eixo representando o eixo longitudinal da minha viga e vou cortando esse meu eixo longitudinal com retas perpendiculares. Que retas são essas? Onde estão as seções chaves. Preciso fazer retas das seções auxiliares, cortando também? Não. Basta só das seções chaves. Então cheguei em C aqui, ó. Tá aqui a retazinha que vem e que encontra a representação do meu eixo longitudinal. Aí em C eu tenho duas determinações do esforço cortante. Uma antes e uma depois. Antes é quanto? Zero. Está aqui. Depois é quanto? Menos 2. Então está marcado em C os dois valores que eu tenho do meu esforço cortante com uma seção antes e uma seção depois. 0 e 2. Chegando em A, eu tenho antes menos 14, está marcado aqui do lado esquerdo, que é antes, e na seção depois eu tenho 26,5 positivo. Nesse eixo aqui, olha, que está representando o meu eixo longitudinal da viga, os valores positivos serão demarcados acima desse eixo, os valores negativos abaixo. E isso eu vou fazendo para cada seção chave a marcação do meu esforço nesta seção, nestas seções. E depois eu vou fazer o que? A ligação destes pontinhos que estão lá marcados e que vai, ao final, possibilitar o traçado do meu diagrama. Neste traçado de diagrama, eu vou conseguir interpretar a minha viga em termos de cargas verticais. Eu vou saber exatamente qual é o carregamento que está atuando verticalmente, inclusive distribuída ao longo do eixo da minha viga. Voltando para o nosso traçado, para a gente não se perder. Então, olha, eu saí de 2, aliás, C antes, 0. Aí o antes eu vou unir com o depois, ou seja, de 0 a 2, aí tracei. Saindo daqui, quem é que eu vou encontrar agora? A antes. Aí eu venho através de uma reta e uno quem? O menos 2 ao próximo valor.
A antes, menos 14. Só que saindo do A antes, eu vou para o A depois. Aí eu vou unir o A antes com o A depois através de uma reta. Tá? Isso tudo está no mesmo eixo. A gente coloca assim separado, como se falou, para facilitar o entendimento. Mas isso é tudo ali, olha, colado. Junto, unidos, ninguém solta a mão de ninguém. Sair do A depois, que é 26,5. E vou, ao ir de encontro na próxima seção, eu encontro quem? O D antes. Aí eu vou unir o D antes, 2,5, positivo. Sair do D antes, encontro quem? O D depois, unir, que é quanto? Menos 5,5. Sair do D depois, vou para o E em direção ao E, eu encontro o E antes. De quanto? 5,5. Do E antes para o E depois, menos 10. Do E depois, continuando na minha viga, eu vou encontrar quem? O B antes, que é quanto? Menos 10. E em B antes, eu vou encontrar o B depois, ou seja, de menos 10 aí 0. Fechou bem bonitinho o meu diagrama. Tá aqui. Após você fazer esses traçados, unindo corretamente esses valores de esforço cortante, aí eu tenho aqui, olha, esse diagrama, que eu vou saber que o que tiver acima desse eixo será considerado esforço cortante positivo. E o que tiver abaixo será esforço cortante negativo. Então a gente fecha sempre, após traçar o diagrama, a gente vai achuriar esses espaços entre uma seção e outra com linhas verticais. Tem gente que gosta de fazer nesse achuriado linhas inclinadas. Aí eu digo, não façam isso. Trace esse achuriado com linhas verticais. Isso é erro, eu fazer com linha achuriada? Não se configura erro, porque o seu diagrama, o seu traçado está todo corretozinho. Só essas linhas lá que estão inclinadas, mas isso acaba incomodando. Por quê? Porque quando você pega uma seção qualquer, vamos supor, olha, entre A e D, eu vou pegar essa seção aqui. Uma seção qualquer, tá? Ela não está marcada porque a gente não fez a marcação dessa seção, está chamando a atenção para isso aqui. Então, nessa seção, qual seria o esforço cortante nessa seção? Eu posso fazer isso calculando tudo novamente, saindo lá da extremidade, até chegar nessa seção, venho somando essas cargas, aí eu teria o valor. Ou então eu posso ir direto descendo, olha, para o meu diagrama, aí eu encontro o diagrama, o início aqui de um traçado, até esse meu eixo longitudinal, este valor aqui, este comprimentozinho aqui, teria que estar em escala, está em escala, e tem que estar em escala o seu traçado de diagrama, porque aí você chega lá, com a escala que tiver correspondente, você só vai medir e diz, nessa seção o esforço cortante é de tanto. E assim, olha, se eu pegar uma seção entre D e E, qualquer seção que eu pegar aqui, aí se eu olhar aqui no meu diagrama, beleza, aí tá fácil, é menos 5. Porque nesse trecho todinho aqui o esforço cortante, ele é permanente, tudo de menos 5. Entre A e B, beleza, tudinho aqui, menos 10. Agora, quando eu estou nesse trecho aqui, olha, entre C, A e D, aí ele não tem um traçado de um patamarzinho aqui, um platô aí, muito bonitinho não. Ele está, olha, inclinado, em queda no caso. Aí isso aqui é uma análise que a gente faz e tem que estar assim, porque olhando o nosso diagrama, eu já sei que em C, A e A, D, por estar inclinado este diagrama, existe uma carga distribuída nesses trechos. A inclinação está como? Para baixo. Saindo de C para A, essa inclinação é baixa. Saindo de A para D, a inclinação para baixo. Isso indica que a carga distribuída que eu tenho nesses dois trechos, o sentido é para baixo. Tá? Aí, por exemplo, entre C e A, qual é o valor dessa carga distribuída nesse trecho C e A?
Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, deste trapéziozinho aqui, olha, eu vou pegar o maior valor, é quanto? 14. E este outro aqui é quanto? 2. Eu vou fazer o seguinte, 14 menos 2 vai dar 12. Isso tudo a gente está fazendo em módulo. 12. Vou pegar o 12 e dividir por esse comprimento aqui, desse meu trapéziozinho, que é 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então o valor da minha carga distribuída nesse trecho entre C e A é de 6 kN por metro. E o sentido dela? Para baixo. Por quê? Porque a inclinação do meu diagrama está para baixo. Ah, mas agora eu quero saber qual é o valor da minha carga distribuída entre A e D. Aí eu tenho aqui, olha, esse trechozinho aqui representado por um trapézio. Eu vou fazer o seguinte, pegar esse valor maior, 26,5, e subtrair de 2,5. 26,5 menos 2,5 vai dar 24. E vou dividir por esse comprimento aqui, ó, entre A e D. O comprimento da base desse meu trapézio é quanto? 4. 24 dividido por 4 dá quanto? 6. Qual é o valor da carga distribuída aqui? Nesse trecho, 6 kN por metro. Qual é o sentido dela? Para baixo. Por quê? Porque o sentido aqui desta minha reta é declive, está para baixo. E para saber onde estão as cargas concentradas, basta eu fazer análise nas seções chaves, porque as cargas concentradas estão nas seções chaves. Claro, por isso que ela se tornou também uma seção chave. Em C, qual é o valor de uma carga? 2. Está aqui, ó. Ou seja, 2 para baixo. Aí em A eu tenho um valor positivo de 26,5 e outro valor negativo aqui de 14. Só que o comprimento da minha carga em A vai ser a soma desses dois valores aqui, ó, 14 mais 26,5. Porque um está na parte de cima, outro está na parte de baixo, então eu pego o comprimento total. 26, em módulo, 26,5 mais 14, 40,5. Exatamente. É o valor da minha reação que está em A. E para cima. Em D, aí eu tenho aqui, olha, este comprimento aqui, de 2,5 até 5,5. Então eu vou fazer o que para saber qual é o valor da carga aí? Somar 2,5 mais 5,5, 8 kN. Mesma coisa em E, só que chegando em E, o comprimento ele não está se somando. Na verdade, ele se soma através de uma subtração. Porque eu tenho um valor de 10 e depois desconta desse 10 quanto? 5,5. Então eu só fico mesmo com carga, para a identificação da carga em E, este valor aqui, 10 menos 5,5. Dá quanto? 4,5. A gente tem uma carga aplicada vertical em E de 4,5. E em B, direto o valor 10. Com isso, a gente termina ou revisa por completo o nosso esforço cortante. Acho que, a título de revisão, a gente está indo bem, dá para se aprofundar mais, fazer mais exercícios e ficar fera. Qualquer que seja o carregamento da minha viga, a gente vai saber fazer, porque os fundamentos que a gente precisa para resolver já foram repassados. Então o conhecimento já está aí. Não interessa qual é o carregamento. Distribuído, concentrado, inclinado, porque inclinado basta decompor uma força vertical e uma horizontal. E a análise aí é a mesma coisa sempre. Beleza? Vamos para o nosso próximo módulo agora, próxima aula, dentro deste mesmo módulo, que vai ser esforço, momento fletor. Ok? Vamos lá, dar um tempinho, tomar uma aguinha e a gente retoma. Valeu!